Neymar saiu de campo segurando a coxa, rosto contorcido, e ninguém conseguia acreditar no que via. Não foi uma pancada qualquer. Não foi um tropeço sem importância. Não foi exagero da imprensa dizendo que tudo é drama. É sério. A menos de 2 semanas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o craque que representa a esperança ofensiva da seleção sofreu uma lesão gravíssima durante treino e pode estar completamente fora do compromisso contra a Escócia. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente, mas que está circulando nos bastidores com força total. O retorno de Neymar foi acelerado por pressão da comissão técnica, e agora Carlo Ancelotti e o departamento médico estão tendo que lidar com as consequências disso. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu. Por que isso é tão grave quanto parece? E por que essa lesão pode mudar completamente os planos do Brasil para a Copa? Quando algo assim acontece a dias de um compromisso decisivo, não é um problema qualquer que desaparece amanhã. Você que é torcedor sabe o que isso significa. Neymar não é um jogador comum na seleção. São mais de 120 partidas, mais de 70 gols marcados, uma trajetória construída em 5 Copas do Mundo. A pressão que ele carrega é gigante, e a pressão que o Brasil coloca nele é ainda maior. E os bastidores disso, você pode acreditar, são bem piores do que parecem na superfície. Tudo começou na quinta-feira da semana anterior à data FIFA. Treino tático na concentração, meio da tarde, sol forte, gramado perfeito. Neymar vinha retornando gradualmente ao grupo, após mais de 40 dias afastado por causa de uma lesão anterior. A expectativa interna era enorme. Carlo Ancelotti precisava dele para a qualidade ofensiva. A CBF queria certeza de que ele estava íntegro fisicamente, e o próprio Neymar estava ansioso por provar que conseguia manter continuidade. Mas o intervalo entre aquele retorno liberado e esse momento foi muito curto, menos de 15 dias. Nem tempo suficiente para voltar a 100%. A bola chega pela lateral direita. Neymar recebe em movimento, aquele movimento que só ele sabe fazer. Aquele corte de esquerda para a direita com aceleração que deixa zagueiro para trás. É o gesto que define ele. É o que o torna insubstituível. Só que dessa vez, naquele segundo exato, quando ele faz a mudança de direção, quando o pé toca o chão e ele acelera, acontece algo. Contração súbita. Você vê no rosto dele o momento em que a dor chega. Olhar para o céu, mão segurando a região anterior da coxa. Gesto que comunica que algo deu errado. E não é pequeno. Ele para no meio do campo, faz sinal para o banco. O gramado fica em silêncio parcial. Carlo Ancelotti continua observando de longe, rosto tenso. Neymar caminha lentamente em direção ao departamento médico. Frustração em cada passo, raiva, desespero, tudo junto. Mas para entender por que isso é tão grave, a gente precisa voltar alguns dias. Neymar vinha retornando gradualmente, certo? Mas segundo informações que circulam nos bastidores, tinha uma tensão interna que ninguém estava falando em voz alta. De um lado, Carlo Ancelotti e a comissão técnica querendo acelerar o retorno, pressionando o departamento médico para liberar o craque o quanto antes. Do outro lado, o protocolo médico, aquele pessoal que tem que proteger a integridade física de cada jogador, dizendo que era arriscado voltar tão rápido. E no meio, Neymar, querendo provar que conseguia. Fontes próximas à delegação garantem que teve discordância interna nos ultrassons, nos testes, nas avaliações. O técnico pedindo aceleração, o médico pedindo cautela. E sabe quem perdeu? Neymar perdeu. O timing foi curto demais. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Quando Neymar saiu de campo, o departamento médico fez os primeiros testes no local. Segundo relatos que vazaram, os resultados indicavam possível agravo de uma lesão anterior. Aquela que o afastou nos últimos meses. Nada simples, nada que desaparece em dias. A CBF logo solicitou exames de imagem para diagnóstico preciso. E é claro que ninguém quer confirmar nada enquanto os resultados não vêm. Mas o silêncio estratégico da federação é justamente isso. Um sinal de que algo ruim está vindo. Quando a CBF fica quieta, é porque o problema é sério. O vestiário reagiu de formas diferentes. Marquinhos, o capitão, aquele que tenta manter a unidade acima de tudo, estava em silêncio estratégico também, deixando o departamento médico trabalhar. Mas você ouve cochiches. Gabriel Martinelli e Luiz Henrique, que são próximos de Neymar no dia a dia, estavam visivelmente abalados. E tem o outro lado do vestiário. Aquele pessoal, que não faz mal em dizer, estava começando a questionar se valia tanto risco concentrar tudo em um jogador com histórico recorrente de lesões.
Vinícius Júnior em forma plena. Rodrigo em ascensão. Alternativas reais no ataque. Teve gente pensando isso em voz alta nos corredores. A imprensa viu, claro, e explorou o conflito. As redes sociais não pararam. De um lado, torcedores pedindo segura, Ney. Não arrisca para a Copa. A gente te quer vivo e bem. Do outro lado, aquele pessoal que diz: a seleção não pode ficar refém de um jogador que não consegue ficar de pé. Temos que investir em quem está inteiro. E Carlo Ancelotti? Ancelotti ficou em silêncio total. Nenhuma declaração, nenhuma coisa pública. Porque ele sabe que qualquer palavra agora é uma armadilha. E é aí que a coisa fica ainda mais séria. Porque os prazos estão correndo. A data do jogo contra a Escócia está marcada. A janela da FIFA tem regras rigorosas. E Carlo Ancelotti está entre duas decisões que não têm solução boa. Se ele liberar Neymar para o jogo, sem certeza total de que ele está bem, corre o risco de uma lesão maior que o tira de semanas importantes de Copa. Mas se ele o poupar, reduz o poder ofensivo do Brasil em um momento em que a gente precisa de vitória e alimenta aquela narrativa de que Neymar é um risco demais, que a seleção não consegue contar com ele. Não existe escolha sem risco aqui. E o técnico sabe disso. O que vai acontecer agora é que os exames vão vir, a CBF vai pedir mais 1 ou 2 dias para análise, vai haver reunião entre Ancelotti, departamento médico e a federação. E daí a decisão vai sair. E essa decisão vai determinar não só quem joga contra a Escócia, mas toda a escalação do Brasil de agora em diante. Se Neymar cair, Vinícius Júnior ganha minutagem garantida, Rodrigo vira a opção de ataque mais segura e o planejamento do técnico muda do zero. Se liberarem, você vai ficar vendo cada movimento dele em câmera lenta, rezando para que ele não sinta nada. A verdade é que Neymar chegou a essa Copa carregando o peso de um histórico. Pelve em 2014, tornozelo crônico em 2018, joelho em 2022 e agora essa nova agressão logo quando estava voltando. 5 Copas do Mundo, centenas de jogos, 100 e poucas partidas pela seleção. O corpo dele se tornou uma conversa. E essa lesão, essa que acaba de acontecer, ela fecha um ciclo que ninguém queria ver fechado tão rápido assim. Isso é puro peso, é pura pressão, é decisão que vai ecoar por meses. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas, devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, Neymar segue sendo insubstituível para o Brasil na Copa 2026? Ou a seleção precisa parar de arriscar e investir de verdade em alternativas mais confiáveis? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.